Tudo bem, pessoal? Vamos aí para a videoaula, da parte 4 do encontro 1 do ciclo 4 do 15º PIC da UBMEP, É o Programa de Iniciação Científica em Matemática da UBMEP. Essa videoaula é para turmas de nível 3. Eu sou o professor orientador Carlos Eustáquio, sou da região MG01, nosso coordenador regional é o professor Gilcione Nonato Costa e a nossa secretária regional é a Denise Gonçalves. Bom, o tema dessa videoaula vai ser divisão euclidiana. Muitos podem pensar aí, nossa, divisão euclidiana, o que divisão euclidiana pode favorecer em matemática na resolução de problemas? Bom, vocês poderão observar que, apesar de ser algo muito simples, na verdade algo que vocês já sabem fazer, desde lá do ensino fundamental 1, desde lá do 4º, 5º ano, todo mundo já estudou isso, já sabe o algoritmo. Mas vocês poderão ver que isso pode ser explorado de várias formas. E essa é a primeira aula de uma série de 4 videoaulas que vão explorar um tal chamado algoritmo da divisão de Euclides, o Euclides de Alexandria, aquele lá da geometria, tá bom? Bem, vamos começar a videoaula aí sobre divisão euclidiana. Para iniciar essa aula, eu estou propondo esse problema motivador 1. É da apostila do PIC Encontros de Aritmética, da página 31, é o exercício 5. Na divisão de dois números inteiros, o quociente é 16 e o resto é o maior possível. Se a soma do dividendo e do divisor é 125, determine o resto. Você pode dar uma pausa aí, tentar solucionar, talvez você já consiga, talvez você já tenha habilidades suficientes e conhecimentos suficientes para resolver, e depois nós vamos retomar esse problema. Antes disso, eu vou começar a conversar com vocês sobre a divisão euclidiana e recapitular um pouco o que é essa divisão euclidiana. Bom, algoritmo da divisão de Euclides. Primeiramente, vamos realizar aí a divisão de 236 por 7, tudo bem? Bom, 236 por 7, é uma coisa bem simples, você já deve saber, mas vamos lá. 236 por 7, esse algoritmo, esse processo aí, esse processo simples, 22 não dá, 21 dá 3, 3 vezes 7 dá 21, sobra 2, 16, 3 novamente, 21, resto 5, não é verdade? Bom, Euclides, já sabia disso aqui, não sei se ele fazia, eu acredito que ele não fazia dessa forma que a gente faz hoje, mas ele já tinha ferramentas para entender o seguinte, que o 236 pode ser escrito da seguinte forma: 7 vezes 33 mais 5, mais 5. Bem, o que acontece, Esse camarada aqui, que é o resto, eu não sei se vocês lembram, ele tem que ser menor que esse camarada que está aqui, que é o divisor, não é verdade? Não que ele é um divisor de 236, muita gente confunde, tá? Para ser um divisor de 236, o 236 teria que ser múltiplo de 7, tá bom? Ou seja, o resto aqui teria que ser 0, tá? Não vamos confundir, 236 deveria ser 7 vezes 33, e nós vimos que não é, Bom, esse camarada aqui,
é o quociente da divisão, né? E esse camarada aqui é chamado dividendo, né, nas operações. Mas o que a gente constatou aqui, que 236 é igual a 7 vezes 33 mais 5, certo? Bem, observe então que podemos escrever o número 236 na forma 7 vezes 33 mais 5, né? Ou seja, é o que eu acabei de falar com vocês, não é verdade? Será que existem outros dois números naturais Q e R diferentes de 33 e 5, tal que 236 é igual a 7 vezes esse Q mais R? Só que R tem que ser menor que 7. Será que existem? Bom, gente, não existe, né? Por quê? A divisão é única, né? Só tem um quociente ali, só tem um resto. A gente já sabe disso, não é verdade? Tem uma demonstração, né, que eu vou passar numa aula de aprofundamento, numa videoaula, né, complementar, tá? E mostrar que é única essa forma de escrever, né, com esse resto aqui, né, menor que o divisor, tudo bem? Mas a partir daqui nós vamos, né, tomar, porque a gente já sabe, que a gente já estudou isso, que todo número natural A pode ser escrito de maneira única na forma B vezes Q mais R, né? B, Q e R naturais e B diferente de zero, claro, né? Que é o divisor, não pode ser zero, né? E o seguinte, né? O resto tem que ser menor que B, ou seja, né? Ele pode ser no mínimo 0, né? E no máximo B menos 1. Tudo bem? Né? Por exemplo, aqui no na nossa continha, né? O resto aqui podia ser no máximo 6, que é o quê? 7 menos 1. E se o divisor fosse 5? No máximo 4. Tudo bem? Bom, chamamos A de dividendo, né? B de divisor, Q de quociente e R de resto. Com essas ferramentas aqui, né, a gente pode aí, com certeza, retomar o problema motivador aí, né? Na divisão de dois números inteiros, o quociente é 16 e o resto é o maior possível. Se a soma do dividendo e do divisor é 125, determine o resto. Vamos lá. Bem, então, né, vamos pensar aqui nesses dois números inteiros, aqui A dividido por B. Disse que o quociente é 16, né? E o resto é o maior possível, né? Ou seja, se o resto é o maior possível, o resto é B menos 1, não é verdade? Então, nós temos aí o seguinte, pelo algoritmo aqui, ó, nós temos que A é igual a B vezes 16, mais R, né? A é igual a 16B, como o resto é o maior possível, ele é B menos 1, não é verdade? Então, A é 17B menos 1. A outra informação que a gente tem é que a soma do dividendo e do divisor é igual a 125, não é verdade? Então, nós temos aqui essa equação 1 de um sistema e aqui essa equação 2, né? E aí, voltando aqui, pediu para determinar o resto, não é verdade? Determine o resto, né? Ora, vejam bem, eu tenho um sisteminha aqui, não é? Esse sisteminha. E observem que o A aqui no caso, né, já está isolado. Eu vou substituir então o A da primeira equação na segunda equação, ou seja, eu vou fazer o seguinte, né? 1 em 2, não é verdade? Não é? Então, como que vai ficar? O A é 17, 17B menos 1. Mais B igual a 125. Basta eu resolver
essa equaçãozinha aqui, concordam? Então nós vamos aqui, vocês já sabem resolver a equação do primeiro grau, lógico, né? Então nós temos aqui 18b, que é igual a 126, certo? E dividindo aí ambos os membros da igualdade por 18, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter b igual a 7, certo? B igual a 7. Bom, pediu para calcular o resto, não é verdade? Ora, o resto é... O resto é b menos 1, ou seja, 7 menos 1, que é igual a 6. E é isso. Usamos o algoritmo de Euclides, né? E resolvemos esse problema sem grande sofrimento. Não é verdade? Bom, vamos continuar com a videoaula. Bom, um segundo problema aí, né? Para a gente dar aquela treinada. Porque agora treinar esse formato e ver quais as aplicações dele, né? Então esse problema motivador 2 aí. Quais são os números inteiros positivos que, ao serem divididos por 9, deixam o resto igual ao dobro do quociente? Você pode dar uma pausa e pensar um pouco. Dica: use o algoritmo da divisão de Euclides. Vamos aí a uma sugestão de solução, tá? Bom, então eu quero saber quais são os números inteiros positivos, vou chamar de A, né? Que, ao serem divididos por 9, né? Deixam um resto, que é o que esse resto, né? Vamos dizer assim, 9Q, né? Deixa um resto que é o dobro do quociente. É verdade? Lembrando, por definição, né? Que o resto ele deve ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 9 menos 1. Ou seja, o resto deve ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 8. Não é verdade? Só que veja bem, o resto não pode... será que o resto pode ser 0? Né? Será que o resto pode ser 0? Vamos voltar aqui ao problema. Olha, quais são os números inteiros positivos? Vamos pensar um pouco, tá? Nesse caso, o resto não pode ser 0, por quê? Se ele for 0, o quociente é 0, né? Então, o A também é 0, não é verdade? Então, o A tem que ser maior que 0, né? Bom, isso aqui implica, se o A for maior que 0, o Q, né? Isso implica que o Q tem que ser diferente de 0, né? E o Q diferente de 0, no nosso caso aqui, né? E R igual a 2Q, isso implica que o R também é diferente de 0, né? Tá bom? Então, conclusão, né? Conclusão nossa aqui que o R é maior que 0 e menor ou igual a 8. Agora vamos montar aqui o nosso algoritmo, né? Vamos lá. Vamos ver o que ocorre. O A é igual a 9Q, né? Mais R. Mas o R é 2Q, né? Então é 9Q mais 2Q. É verdade? Bom, então, o A é igual a 11Q. Tudo bem? Certo? O A é 11Q. Né? Eu sei que o R está entre maior que 0 e menor ou igual a Q. Só que o R tem que ser o dobro do quociente. Então, o que nós vamos fazer? Se o R é o dobro do quociente, então nós temos aqui que 2Q, que é R, é maior que 0 e menor ou igual a 8. Dividindo
tudo por 2, né? Porque eu posso fazer isso, né? Que eu estou resolvendo essa inequação aqui e também essa, né? Então, 0 dividido por 2 dá 0. 2Q dividido por 2 dá Q. E 8 dividido por 2 dá 4. Ou seja, né? Nós temos aqui quais os possíveis valores para Q? 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, nós temos isso aqui, ó. Q igual a 1 é uma possibilidade. Q igual a 2. Q igual a 3. Ou Q igual a 4, né? Bom, se Q é 1, 11 vezes 1, né, o A pode ser 11, não é verdade? Se Q é 2, 11 vezes 2, o A pode ser 22. Se Q é 3, 11 vezes 3, o A pode ser 33. E se Q é 4, 11 vezes 4, o A pode ser 44, né? Então, os possíveis números, né, que satisfazem o enunciado do problema são 11, 22, 33 e 44. Bom, a princípio você pode pensar, nossa, esse problema foi difícil, mas eu vou te falar, se você pensou isso, eu vou te falar por quê. É porque esse problema, a natureza da solução dele é uma solução que a gente chama de analítica, né? A gente analisa o conjunto, né, de todas as possibilidades. Ela envolve várias habilidades, né, em matemática que a gente desenvolve para resolver. Por isso muitas pessoas não gostam muito da aritmética, da teoria dos números, né, por causa que chega um ponto que ela vira uma coisa analítica. Os problemas são de natureza analítica, tá ok? Então, né, a solução, né, o que foi solicitado, né, os possíveis números, né, são 11, 22, 33 e 44. É isso, né? Vamos voltar aos nossos estudos aí, tá ok? Bom, eu preciso muito falar disso com vocês, tá? Possíveis restos da divisão de A por B. Por quê? Esse conhecimento aqui, se eu não falar dele em algum momento, né? Talvez alguns não tenham visto, e eu verifiquei que no material não mencionava tais estudos, certo? Então, com certeza vocês teriam muitos problemas, né? Vocês teriam, assim, dificuldade por falta de ter visto isso que eu vou dizer em algum momento, isso que eu vou apresentar, né? Para resolver inúmeros problemas que vocês possam se deparar aí. Tanto no PIC, quanto nas provas de Olimpíada, quanto em provas de vestibulares ou concursos, tudo bem? Bom, na divisão do número A pelo número natural A pelo número natural B, com B diferente de zero, né? Claro, ele é o divisor. Temos, pelo algoritmo da divisão de Euclides, que A é igual a B vezes Q mais R, né? Q e R naturais, e como eu já disse anteriormente, o resto, o R, tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a B menos 1, né? Ele tem que ser menor que o B, tá? Devemos ressaltar acerca da divisão de um número natural A por um número natural B, que A possuirá somente uma das formas algébricas a seguir, tá? Ou A é igual a B vezes Q, ou é igual a B vezes Q mais 1, B vezes Q mais 2, né? B vezes Q mais B menos 2, né? B vezes Q mais B menos 1. O que significa isso aqui? Esse R, como o máximo dele é B menos 1, né? Então, o R, na verdade, é quem varia, né? Nesse caso aqui, o R é 0, né? Então, o B seria um divisor do A, ou seja, o A seria um múltiplo de B, né? Porque A seria igual a B vezes Q, o resto é 0, né? Ou o resto seria 1, ou o resto seria 2, o resto seria B menos 1, né? E assim, né, até o valor do resto, que eu não, do B, né? É claro, o resto depende do B, né? Isso aqui tem que ficar claro, né? Ou o resto seria o B menos 1, que é o máximo, tá?
que isso significa na prática, né? Por exemplo, aqui, né? Qualquer número natural possui uma das formas algébricas aqui, tá? Ou ele é um múltiplo de 5, ou ele, quando dividido por 5, deixa resto 1, é a forma 5n mais 1, ou ele, quando dividido por 5, deixa resto 2, tá? É a forma 5n mais 2, ou ele, quando dividido por 5, deixa resto 3, tá? É a forma 5n mais 3, ou ele, quando dividido por 5, deixa resto 4, que é a forma 5n mais 4, que é o maior resto, né? Na divisão por 5 é 4. Eu estou falando, é claro, do conjunto dos números naturais que vocês já conhecem, né? Aquele com 0, 1, 2, 3, tá? A partir de 0. Se eu modifico essa estrutura, se eu tiro 0, vai modificar tudo isso que eu estou falando. Mas como nós estamos adotando, né? Como vocês estudam já o conjunto dos números naturais, né? Desde lá das séries iniciais, né? Com o 0, né? Não é verdade? E no futuro vocês podem até estudar uma matemática que às vezes você vai precisar, né, de um conjunto dos naturais sem o 0, né? Que isso existe, tá? Depende do contexto, tá bom? Então, como nós tratamos que o 0 está no nosso conjunto, definimos assim, esses seriam os formatos, tá? Eu vou dar alguns exemplos aí para a gente pensar um pouco nisso, tudo bem? Vamos lá. Bem, vamos pensar num número qualquer aí, por exemplo, né? 36, por exemplo, né? O 36, quando dividido por 5, né? É 35 mais 1, ou seja, ele deixa resto 1 na divisão por 5. Qual que é a relação com o que a gente estava falando? Olha, o 36, ele tem essa forma algébrica aqui, 5n mais 1, né? Já, por exemplo, o número 25, né? Que é 5 vezes 5, deixa resto 0. Né? O 5 é divisor de 25 e também, por exemplo, o 30 é um divisor de 25. Né? Tanto o 25 quanto o 30, né? Eles possuem essa forma aqui, 5n. Né? Mas, professor, então diga uma outra forma aí. Vou chutar um número qualquer aqui, sei lá, 124, por exemplo. Né? Nossa, que 124 feio ficou esse aqui. Ah, gente, escrever com esse negócio aqui não é bom. 124, por exemplo, é 5 vezes... Puxa, agora eu me perdi. 5 vezes 24, né? 5 vezes 24 dá 120, se eu não me engano, né? Verdade? Eu acho que é isso mesmo, né? Mais 4, tudo bem? 5 vezes 24 dá 120, mais 4 é o 124. Então, por exemplo, o 124, ele possui essa forma aqui, ó, 5n mais 4, tá ok? Bom, e aí, por exemplo, né, vamos dizer assim, e se eu estiver falando em vez na divisão por 5, né, se eu estiver falando em vez da divisão por 5, se eu for pensar na divisão por 2, por exemplo, ou o número tem a forma 2n, tá, um número natural, ou 2n mais 1. O que significa isso? Ou o número natural é par, múltiplo de 2, ou é ímpar, né? Deixa resto 1 na divisão por 2, não é verdade? E aí eu posso fazer isso com qualquer número que vocês pensarem. Por exemplo, 3, né? Ou um número natural é múltiplo de 3, tá? Ou ele deixa resto 1 na divisão por 3, ou deixa resto 2 na divisão por 3, tá? Qualquer número a gente pode fazer isso, né? Por exemplo, se for o 10, o 10 vai demorar, então eu vou simplificar. Ou um número natural é múltiplo de 10, ou deixa resto 1, né? Ou deixa 2, 3, 4, né? Ou deixa, né? Na verdade aqui, vou fazer mais o 8 aqui, né? Ou deixa resto 9. Tudo bem? Então, para qualquer número, pelo algoritmo de Euclides, né, pelo algoritmo da divisão de Euclides, qualquer número tem uma dessas formas algébricas aqui. Por exemplo, se eu estou falando de divisão por 2, ou é 2n ou é 2n mais 1. Se eu estou falando de divisão por 3, ou é 3n, 3n mais 1, 3n mais 2. Né? Ou é resto 0, resto 1 ou resto 2 na divisão por 3. Na divisão por 10, qualquer número natural ou é múltiplo de 10, ou deixa resto 1, resto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.
né? É isso que eu estou querendo dizer. Tudo bem? Vamos continuar. Bom, e esse conhecimento tem inúmeros problemas que sem esse conhecimento não dá para resolver, né? Então vamos lá, olha, por exemplo, esse problema motivador 3. Prove que o quadrado de qualquer número natural ou é múltiplo de 4 ou deixa resto 1 na divisão por 4. Olha só, prove que o quadrado de qualquer número natural ou é múltiplo de 4 ou deixa resto 1 na divisão por 4. Vocês vão ver que é muito simples resolver esse problema, tá? Então vamos lá, né? Bom, então pelo que a gente estudou agora há pouco, né? Todo número natural, é verdade? Natural pode ser escrito em uma das formas, né? Ser da forma 2n ou 2n mais 1, né? Isso pelo algoritmo de Euclides. Então vamos lá. O quadrado de 2n é quanto? 4n ao quadrado, né? Que é um múltiplo de 4, não é verdade? De 4. Não é verdade? E se eu elevar um número ímpar ao quadrado, por exemplo? Aí nós vamos ter que resolver, né, bonitinho? Então vai ser, né? Quadrado do primeiro mais duas vezes, né? O primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo, né? Vou colocar o 4 em evidência, claro, né? Não é verdade? Olha só o que aconteceu. 4 vezes um número natural, isso é um número natural, né? Porque é o quadrado de um número natural, mais um mesmo número natural, mais 1, né? O que isso aqui é, né? Olha, isso aqui, o que aconteceu com isso aqui, né? Isso deixa resto 1 na divisão por 4. Pronto, provamos o que a gente queria. Todo número natural, ou ele é par ou ele é ímpar. Elevando ao quadrado, ou é um múltiplo de 4, não é verdade? Ou deixa resto 1 na divisão por 4. Pode pegar qualquer número natural, né? Elevar ao quadrado, que você vai ver que ele ou é múltiplo de 4, ou se você dividir esse quadrado desse número natural por 4, vai deixar resto 1. Olha que interessante. Professor, em vez de eu usar 2n e 2n mais 1, eu poderia usar, por exemplo, né? Poderia usar, por exemplo, você poderia fazer o seguinte, você poderia usar isso aqui, ó, por exemplo, 4n mais 1, 4n mais 3, ou 4n mais, desculpa, né? Errei aqui, né? Na verdade, você poderia usar 4n mais 2 ou 4n mais 3, né? Bom, você ia levar todas essas formas ao quadrado e ia verificar que essa e essa, né, são múltiplos de 4, essa e essa aqui, né? O 3 ao quadrado dá 9, que é 8 mais 1. O 8 é 4 vezes alguma coisa, então o 1 ia sobrar. Essa deixa resto 1 na divisão por 4, e essa aqui, o 1 ao quadrado, também vai sobrar lá, e o resto dá para pôr o 4 em evidência, também deixa resto 1 na divisão por 4, tá? Uma outra forma de fazer, se você quiser fazer aí, vai ser bem legal, tá? Bom, então, pessoal, é isso aí, né? Eu não podia deixar de falar desses temas. Eu tentei fazer essa videoaula mais curta, no máximo 30 minutos, eu acho que eu consegui. Não é fácil fazer videoaulas para o PIC, né? Videoaulas muito curtas para o PIC, tá? Se eu fizer uma videoaula muito curta, eu não consigo apresentar praticamente nada para vocês, não consigo dar sugestões, não consigo dar dicas, não consigo mostrar, né, o que é a matemática, os potenciais da matemática para resolução de problemas, tá bom?
Tudo de bom para todos, espero que vocês tenham gostado da videoaula.